Olá, pessoal! O tema da semana são as leis ponderais. O objetivo é compreender as leis ponderais aplicadas às reações químicas. Dando continuidade às atividades da semana, vamos ao exemplo 3, que trata da relação entre os compostos que participam de uma reação a partir da quantidade de matéria ou mol de um dos componentes dessa reação e a massa, sempre expressa em gramas, de um outro componente que participa da reação. O ácido nítrico é um ácido forte, corrosivo, podendo causar queimaduras e manchas amareladas na pele. Tem ação oxidante, é solúvel em água e, com o tempo, ele se decompõe pela ação da luz e adquire uma coloração avermelhada. Depois do ácido sulfúrico, o ácido nítrico é o mais produzido e utilizado pela indústria. É utilizado na fabricação de explosivos, salitre, fertilizantes agrícolas, pólvora negra, corantes, fibras sintéticas e nitratos. A sua produção se dá pelo método conhecido como processo de Ostwald, que utiliza amônia, água e gás oxigênio. O primeiro passo desse processo, a amônia sofre combustão sobre telas catalíticas de platina, formando o monóxido de nitrogênio. No segundo passo, o NO é oxidado a dióxido de nitrogênio. No próximo passo, o dióxido de nitrogênio é capturado sob pressão pela água, formando o ácido nítrico e liberando como subproduto o NO. Então eu pergunto, qual é a quantidade em gramas de ácido nítrico que será obtida a partir de 9 mols de dióxido de nitrogênio? Para a resolução dessa questão, nós precisamos inicialmente escrever a equação e, em seguida, balanceá-la. Após o balanceamento, nós podemos interpretar essa equação. Nesse caso, a equação diz o seguinte, que 3 mols de NO2 interagem com 1 mol de água para a formação de 2 mols de HNO3 e 1 mol de NO. Os coeficientes estequiométricos da equação expressam a proporção entre as espécies. Então, para cada 3 mol de NO2, eu tenho 1 mol de água para a formação de 2 mols de ácido e 1 mol de NO. Vamos ler mais uma vez o enunciado da questão para identificarmos quais são os itens que serão relacionados. Então, vamos lá. Qual é a quantidade em gramas de ácido nítrico? Então, vou relacionar a massa do ácido nítrico. Será obtida a partir de 9 mols de dióxido de nitrogênio, quantidade de matéria de NO2. Então, da equação inteira, nós vamos usar o NO2 e o HNO3. Então, a partir dessa relação é que nós vamos resolver a questão. A proporção é dada pelos coeficientes estequiométricos. Então, para cada 3 mols de NO2, há a produção de 2 mols de HNO3. Para a montagem da regra de 3, nós vamos usar o NO2, 3 mols, HNO3, 2 mols. A questão pergunta, qual é a quantidade em gramas de ácido nítrico? Então, para o ácido nítrico, para o HNO3, eu não vou usar o número de mols, eu vou usar massa molar. Então, eu preciso calcular a massa molar do HNO3. Como é que eu faço isso? Eu vou até a tabela periódica e pego as massas molares de cada um dos elementos que participam da composição da substância. Nesse caso, HNO3. Então, eu tenho, na composição desse ácido, um átomo de hidrogênio, que tem massa molar 1, um átomo de nitrogênio, que tem massa molar 14, 3 átomos do elemento oxigênio, que tem massa molar 16. Quando eu faço o somatório dessas massas,
eu obtenho o valor de 63 gramas por mol. Então, cada 1 mol de HNO3 tem massa de 63 gramas. No exercício, eu tenho a formação de 2 mols, então eu preciso multiplicar essa massa de 63 gramas por 2. Vou ler mais uma vez o enunciado agora para terminar de construir a regra de 3. Qual é a quantidade em gramas de ácido nítrico? Então, X vai vir abaixo do HNO3. Será obtida a partir de 9 mols de dióxido de nitrogênio. 9 mols vem abaixo do NO2. Com isso, nós temos a regra de 3 montada, que podemos resolver de 2 formas. A primeira forma é observando a proporção entre essas espécies. 3 mols de NO2 dado pela proporção na reação, 9 mols é apresentado na questão. Observamos que tem uma multiplicação por 3, logo a quantidade em massa do HNO3 também será multiplicada por 3. Ou podemos resolver esta regra de 3 multiplicando o cruzado. Então, nós teremos 3 vezes x, 9 vezes 2 vezes 63. Com isso, ao final, resolvendo a continha, teremos 378 gramas de HNO3. A resposta final a esta questão são obtidos 378 gramas de ácido nítrico a partir de 9 mols de dióxido de nitrogênio. Agora é com você. No primeiro passo do processo de Ostwald, para a obtenção do ácido nítrico, ocorre a combustão da amônia para a formação do NO. Qual deve ser a massa de amônia consumida para a formação de 16 mols do NO? Hashtag fica a dica, cumpra todas as etapas apresentadas e não esquece de conferir o gabarito no final. Até aqui, nós vimos exemplo de aplicação das leis ponderais nas equações químicas. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!